Galerinha, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pérolas em Live para louvar e benzer o nome santo do Senhor. Graças a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui para falar do amor do Senhor, para falar das bênçãos e das misericórdias do Pai. Tá vendo essa setinha aí embaixo? Chama geral, convida todo mundo para entrar aqui e já começar a participar conosco dessa live que vai ser um espetáculo. Não porque a live é minha, mas é porque a live é dele, do leão. E o leão resolveu rugir. É tempo do leão rugir. E hoje nós vamos falar sobre ele. Porque é por ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Bem-vinda, Gláucia. Vamos convidar a galera aí. Vamos chamar o pessoal. O pastor Nando já está chegando. A editora Evenando não vai entrar como editora Evenando, pastor Nando. Ele só vai aqui nos acompanhar. Ele só vai entrar aqui com a gente aqui, tá certo? Junto aqui, participando, como ontem, dividindo a tela, mas ele está aqui ao meu lado. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, super importante. Então, envie seus convites, fala com o pessoal. Começou Pérolas em Live, o nosso devocional na hora do almoço. O nosso devocional na hora do almoço está começando, onde nós iremos meditar na palavra. Conta aí para mim, como tem sido esses 4 dias do ano de 2022? Porque já faz 4 dias, né? Daqui a pouco a gente está falando Feliz Natal de novo. Então, conta aí como é que tem sido esses 4 dias do ano novo de 2022. Gente, vocês estão rindo? Mas se eu pegar a live de 1 ano atrás, eu tô falando a mesma coisa. E nós já passamos da fase de falar Feliz Natal. Já passamos. Então, tô mentindo não. Dá uma olhadinha aí, verifica, faça já uma análise, vê se vocês estão andando conforme a vontade do Senhor, cumprindo os seus propósitos, para quando chegar em dezembro não chegar frustrado, hein? Lembra que nós já falamos sobre frustração e falamos sobre perdão, inclusive perdoar a si mesmo, na questão de nós estarmos falando do Senhor e de cumprir os nossos propósitos na nossa vida. Chegamos no fim do ano e a gente começa, ai, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? O que é que eu tenho feito da minha vida? Ó vida, ó azar, ó céus. Então, se você identificar que você já está cumprindo os seus propósitos no dia 4, fica mais fácil pro restante do ano, não é não? Cheio de esperança, disse aqui a nossa querida pastora Isamara Alves. Seja bem-vinda, Nando, Gláucia, todos que estão chegando aí, a editora Evenando. Vamos chegando, vamos entrando. Temos N novidades que eu não vou contar hoje. Amanhã nós temos uma live especial às 6h30 da manhã, junto com a pastora Débora Souza, amém? Então vamos lá. Salmos, capítulo 50, verso 14. Diz assim. Salmo 50, verso 14. Com sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ofereça a Deus a tua ação de graça e cumpra os teus votos para com o Altíssimo. Gente, só que tem uma palavrinha antes aqui que ela é fundamental. Com sacrifício. Não é fácil oferecer ação de graça para o Senhor. Eu falei para vocês como iniciou o ano de vocês de 2022. Então, você já começou a analisar, já começou a pensar, falar, nossa, mas parece que eu ainda estou na mesma início de 2021. Sim, nós ainda estamos em fase de transformação. Mas, com sacrifício, ofereça ação de graça ao Senhor. Não é não, pastor Nando? Boa tarde, a paz. Isso aí, com sacrifício, ofereça ações de graça ao Senhor. E o que seria ações de graça? Responde aí, fala aí. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O que é ações de graça? Para entender ações de graça, nós precisamos entender a história de um homem muito conhecido, não só na palavra, mas também muito conhecido no mundo. E os próprios profetas, os próprios apóstolos citavam ele mesmo no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Eu vou ler na nova
tradução da linguagem de hoje, tá bem? Ela diz assim, desculpa, gente, hoje o aparelho tá me atrapalhando um pouco. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecados. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? Isso é Paulo perguntando. É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. Paulo está falando em Romanos 4. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Olha só, qual é o segredo aqui? Fé. Bem-vinda, Camis, bem-vinda, pastora Débora. Promessa e fé. Estamos lendo aqui Romanos capítulo 4, na nova tradução da linguagem de hoje. Escreve aí para mim Romanos 4, que eu vou marcar aqui. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Uau! Ele faz com que exista o que não existia. Olha só que forte. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha certeza, toda certeza, de que Deus podia fazer o que havia prometido. Tem que ter certeza.
Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele. Falam também de nós, de que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Gostou? Se fosse só essa palavra, eu não precisava falar mais nada, porque ela foi muito clara. A palavra foi muito clara em dizer o que Deus estava falando para nós aqui. Nós somos aceitos por Deus porque nós cremos nele. Tem hora que nós estamos fazendo sacrifícios que o Senhor não quer. Se Abraão tivesse sacrificado, ele podia falar por orgulho dele que tudo que ele conseguiu foi mérito dele. E na verdade não. Tem hora que você jejua ou faz algumas coisas por causas que Deus falou que não é para você fazer. Ele já te entregou. Se ele já te entregou, tchau, tchau. Eu sou prova viva disso. Essa palavra foi me dada chamada atenção. Chamando a minha atenção hoje. Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos que estar no lugar de fé. No lugar que Abraão estava. No lugar de aceitação. Não lugar de questionamento. Abraão poderia questionar. Sou velho, minha esposa já não tem mais ciclo. Isso, aquilo, outro. Ele não questionou. Ele aceitou a palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Aí eu te pergunto. Você está no lugar de aceitação? O lugar de aceitação é onde a sua fé é ativada e onde você simplesmente canta, dança e adora a Deus. Esse é o lugar de aceitação. Abraão ouviu, creu e viveu. Ele dançou, ele cantou, ele louvou e ele esperou, porque ele sabia que aquele que prometeu, ele podia fazer infinitamente mais do que o que tinha prometido. Neste lugar de aceitação, gente, não cabe dúvidas, nem sacrifício de tolo, nem lamentações, nem murmuração. Neste lugar não cabe nada disso. Só cabe uma palavrinha com 2 letrinhas e um acento agudo. A fé. No lugar de aceitação, só nos cabe a fé. Se você está no lugar da fé, não tem nada que possa parar os propósitos de Deus para a sua vida. Guarde isso. Jesus está voltando. Isso nós temos ouvido à torto e à direito. Quem aí, o pessoal que está nos assistindo agora na live ao vivo, escreve para mim que já ouviu só esse ano de 2022 que Jesus está voltando. Escreve aí, coloca eu, levanta uma mãozinha. Eu quero ter certeza que vocês estão me acompanhando. Manda coração, escrevam eu quero saber se vocês estão interagindo aqui comigo. Vem comigo aqui porque hoje a palavra aqui tem caldo e eu quero que vocês anotem o que Deus entregou para mim pela manhã. Porque ela mexeu comigo e eu tenho certeza que vai mexer com vocês. Escrevam aí, eu, levanta a mãozinha. É isso aí. Quem já ouviu aí? Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Até falou, é isso mesmo. Eu, minha mãe, a Glaucia, o Nando. Quem mais ouviu? Gente, mais ninguém ouviu? Esse ano que Jesus está voltando? Se ninguém falou para vocês, eu vou contar. Jesus está voltando. Eu recebi hoje, em média, 5 a 6 vídeos de crianças que tiveram revelação com o céu e que falaram que Jesus estava voltando. Isso num período de 7 meses para cá, tá? Então, aguenta aí. O Senhor tem se revelado. Ah lá, a Tarciana também disse que ouviu que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, deixa eu te explicar uma chave importante. Só quem está no lugar de aceitação vai subir. Só quem está no lugar de fé é que vai subir. Se você não está no lugar de fé, esquece. Se você não está no lugar de aceitação, esquece. Não tem como você subir. E para subir, olha o que Deus chamou a minha atenção. Nós queremos falar, não, eu vou subir, a gente até canta, né? Com o nosso irmão, falecido nosso irmão Lázaro. Eu vou subir, ainda bem que eu vou morar no céu. Vai mesmo?
está no lugar de aceitação para morar no céu? Tem outro quesito para morar no céu. Viver sobre a cultura do reino. Qual é a cultura que vocês têm vivido? Shalom, Nath. Qual é a cultura que vocês têm vivido? A cultura da terra ou a cultura do reino? E isso chamou a minha atenção. Quem me conhece sabe que tudo que chama a minha atenção eu quero saber. E lá fui eu atrás descobrir essa conversa de cultura do reino. Fui estudar, fui ler, fui pesquisar e Deus me trouxe arquivos maravilhosos de palavra, baseados na palavra do Senhor. Já vamos falar do Mateus 24, sério. Então, antes de abordarmos esse tema de hoje, que é a cultura do reino, nós vamos lembrar o que significa cultura. O pastor não está aparecendo aqui, acho que ele quer falar. Não quero não. Só quero aparecer mesmo. Eu achei que o pastor Nando queria falar. Tem certeza, pastor Nando? Eu tenho certeza. Bom, já que vou ir aqui, não vou perder a viagem. Quando a gente fala que Jesus está voltando para buscar quem está no lugar de aceitação, vale aí uma pergunta. Ele está voltando para buscar ou para procurar? Não se esconda de Jesus, ok? Não se esconda de Jesus. Ele não vai voltar para te procurar. Ele vai voltar para te buscar. Amém? Amém. Para te buscar. E você tem que estar pronto nesse lugar. Então, para que nós estejamos prontos, nós precisamos estar vivendo a cultura do reino. E o que é cultura? Então, eu peguei aqui alguns significados de cultura e vou ler para vocês. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Segunda definição de cultura. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Terceiro, seja a herança social da humanidade ou ainda, de forma específica, uma determinada variante da herança social. Já em biologia, a cultura é uma criação especial de organismos para fins determinados. Aí eu me pergunto, agora que você já sabe claramente de 3 significados fortões, falando o que é cultura, você já entendeu o que é cultura, você já sabe porque você já vive no mundo, você já sabe a cultura que você vive, como que ela foi formada. Eu te pergunto, você conhece a cultura do reino para o qual você tanto diz que vai? Respondam aí para mim. Quem conhece a cultura do reino, fala eu. E nós vamos hoje falar um pouquinho, vamos dar um início, uma introdução à nossa próxima semana de lives, que é essa aqui, a nossa série de lives, que nós vamos falar sobre cultura do reino. Iremos falar sobre 7 pontos da cultura do reino. Então eu quero saber se você conhece qual é a cultura do reino. Você tem ideia do que é a cultura do reino? Tem ideia, pastor Nando? O que é a cultura do reino? Para explicar aqui? Gostaria de saber o que é a cultura do reino, pastora Evelyn. Ai, cara de madeira, joga para mim a pergunta, gente. Gente, não se acanhe não, escreve aí nos comentários o que é a cultura do reino para você. Se você não escreveu, eu vou mandar convite para você entrar ao vivo. Vocês me conhecem, sabe que eu já vou lá e pumba, põe vocês ao vivo para falar para mim o que você entende por cultura do reino. Acho que eu tenho aqui uma amiga que ela vai querer falar. Pera aí. Tá muito aí da caladinha. Vai falar para nós o que é cultura do reino. Tá pronta aí para falar, para mim cultura do reino é isso, aquilo, aquilo outro. Aí cada um vai dar a sua opinião. Enquanto ela vai entrando, vocês vão escrevendo nos comentários, vão mandando um coraçãozinho o que é a cultura do reino. A Glaucia diz que é obedecer. Cultura do reino é obedecer. Glaucia, você pegou a chave do negócio. Cultura do reino é obedecer. Você sabia que você ia fazer isso? Eu falei, daqui a pouco falaremos sobre Mateus 24. Já que você está bem, irmão do monte,
Fala aí É pra nós. porque você falou igualzinho eu faço com meus filhos. Eu falei, ela vai fazer isso. É assim, é rápido, já conhece. Celinha, seja Cultura do... bem-vinda, boa tarde, né? O que é Boa a cultura do tarde. mundo para você? A cultura, boa tarde para todo mundo também. Ela é assim, viu, gente? Ela é assim, vocês sabem, né? Quem conhece. Pega a gente descabelada. Então, É para mim, cultura do reino é conhecimento da palavra do reino. do reino. Conhecimento da palavra do reino. E tem quem busca. Aí vai ter essa cultura, esse conhecimento, né? E não vai ser pego desprevenido como Célia agora, entendeu? Quando Jesus vier, vai estar no lugar de aceitação, de fé e vivendo a cultura para poder viver no reino lá em cima. Mas a gente, quando você falou Célia, já fala, eu falei, já sei. E quando ela. Estou preparada. Você é imitadora do pai, né? Com certeza. Não Então, perca a oportunidade. ele quer saber se a gente está culturizado, sei lá se é assim o termo, na palavra dele, né? Para saber se a gente tem o conhecimento, que justamente eu estava lendo hoje. Deus me deu essa palavra de Mateus 24, né? Então eu estava vendo que a gente tem que se transculturar, senão a gente vai ficar fora. Vai ficar fora. Quem não, né? Quem não pegar essa cultura do reino vai ficar fora, porque não vai saber, né? Porque é a mesma coisa. A gente não estuda, a pessoa que estuda algo, principalmente, ela vai ter sabedoria e conhecimento naquilo que ela está estudando. Então, se nós começarmos a estudar realmente a palavra e for um assunto que realmente interessar, Deus vai nos instruir a cultura. A cultura. É isso, eu acho isso. É isso aí. É uma base. Entramos com obedecer e entramos agora com o seu ponto de vista, que é o adquirir conhecimentos da cultura. Excelente. Obrigada, Celinha. Bem-vindos. Obrigada. Até. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí, a Célia trouxe o ponto de vista dela. A pastora Sandra Rodrigues colocou que cultura do reino é trazer o céu para a terra, se apropriar de tudo aquilo que Deus nos deu, né? Nós temos aqui algumas outras colocações, mas eu achei aqui uma definição que eu achei interessante. A cultura do reino pode ser definida como conjunto de conhecimentos, artes, crenças, leis, moral e costumes ensinados por Cristo a seus seguidores, exclusivamente através da palavra, através da Bíblia. É o conjunto dos conhecimentos, é o conjunto das artes, é o conjunto que o Senhor Jesus deixou para nós. Ela é definida pelos ensinamentos de Jesus, sem trazer os vícios culturais e as influências externas à nossa vida. E nós temos 7 pontos para explicar essa cultura, que é o pertencimento, conhecimento, artes, leis, valores morais, costumes e hábitos. E nós falaremos sobre todos eles nas próximas lives. Mas hoje, como base, segura aí. Vai pesquisar, vai estudar, que eu quero que você responda para mim na próxima live o que é cultura do reino, e eu quero que você explique essa questão do pertencimento. Pertencimento. Vocês vão pesquisar isso. Cultura do reino e pertencimento. É lição de casa. Lição de casa para live? Lição de casa para live. Porque quando a gente busca o conhecimento, como a Célia falou, nós entendemos a cultura na íntegra, vivemos, né, que não é só conhecer a cultura. Nós vivemos a cultura. Seja bem-vinda, Érica. Nós vivemos a cultura na íntegra. E quando eu vivo a cultura na íntegra, e quando eu vou para o espaço, o lugar de aceitação, orando, como nós falamos aqui no Salmo 50, 14, está falando aqui, ó, como sacrifício, oferecer a Deus tudo, a tua ação de graças,
e cumprir os teus votos. Quando nós fazemos isso, nós estamos prontos e aptos a viver no céu. Eu não posso cantar, eu vou subir, vou morar no céu, se eu não vivo a cultura do céu aqui na terra. Nós precisamos viver a cultura do céu, é aqui, não é lá não. Eu preciso aprender aqui, aqui é o ensaio, lembra? Que aqui é o ensaio, o senhor fala, olha, vão, façam aí, celebrem a ceia até que eu volte. Que aí quando eu voltar, nós vamos ceiar lá no céu. O que nós vamos fazendo aqui? Ensaiando. Então eu estou ensaiando para viver essa cultura no céu. Mas eu já tenho que viver ela aqui, porque se eu pertenço àquele reino, eu tenho que viver essa cultura aqui já. Agora, se eu pertenço a este reino, eu vivo a cultura terrena. Nós não somos transculturais, é isso mesmo. Nós precisamos viver a mesma cultura. Boa tarde, Ana Carolina. Precisamos viver a mesma cultura na terra e no céu. Mas para isso, eu preciso conhecer a cultura a qual eu estou querendo ser inserido. Tem muita gente sendo enganado, e nós vamos falar muito sobre isso. Eu estou falando aqui com o povo maduro, com o povo cristão em geral, independente de qual fé professa. Um povo cristão é aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Eu conheço muita gente que não vai à igreja nenhuma, não professa nenhuma fé e é mais cristão que muitos que nós conhecemos. Que vive na íntegra dos ensinamentos de Jesus. O que essa pessoa está fazendo? Está vivendo a cultura do reino. Essa pessoa só não falou que era de Jesus, mas que era cristã, isso não se nega. As atitudes dela mostram isso. Então, nós precisamos tirar esses estigmas, tirar esses cabrestos que nós mesmos colocamos, ou que foi colocado em nós através de uma cultura e sociedade corrompida. Lembre que nós estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno, e o que é pregado aqui é corrompido. Não podemos deixar que essa corrupção tape as vendas dos nossos olhos, para que nós não vivamos aquilo que Deus quer que a gente viva. Não podemos ficar presos dentro de uma caixa quando o Senhor nos chamou para ser fora da caixinha. Quando o Senhor nos chamou para viver o extraordinário dele com o que nós temos. Nós temos a viúva, gente, olha só, olha que história louca. O profeta chega lá e fala assim, o que você tem? Não, faz um bolo, traz azeite para mim. Ela falou, não, eu só tenho aqui para fazer para meu filho, para a gente comer e morrer. Não, vai lá, faz para mim primeiro. Não vai faltar. A primeira viúva foi lá, não faltou até o dia que acabou a recessão. A segunda viúva, ai, vão levar meus filhos, não sei o quê, como escravo por causa das dívidas, meu marido morreu, deixou nós no enrosco. E tem marido que deixa um monte de mulher no enrosco, deixou nós no enrosco, vão levar meus filhos como escravo para pagar as dívidas, eu não sei o que fazer. O profeta, pega as vasilhas, pede vasilha. Tem o quê? Tem o azeite. Enche as botijas de azeite. E ela foi a maior comerciante de azeite daquela época. Ela tinha o melhor azeite, que era o azeite, gente, ó, purinho do céu ali. Com multiplicação do céu. Ela entrou, fechou a porta, pegou as vasilhas e dá-lhe colocar azeite. Pensa que para devolver as vasilhas para os vizinhos tiveram que comprar o azeite que estava dentro. Não, ela conseguiu pagar as dívidas e ainda teve dinheiro para viver o resto da vida dela. Isso é uma coisa normal? Não. Isso é alguém que entendeu o que é viver no lugar de aceitação. Eu não vou aceitar a situação que eu estou vivendo, eu vou simplesmente ter fé de que isso vai mudar. Ela confiou, ela teve fé na palavra do profeta, porque ela sabia quem era o Deus que o profeta estava profetizando. Não é porque era o profeta, não. Ela sabia quem o profeta seria. E que ele era a voz de Deus na terra. Ela obedeceu a voz do profeta e ela viveu o milagre da multiplicação. Ela pegou o que ela tinha, o pouco que ela tinha, e o pouco que ela tinha foi suficiente para viver o extraordinário. O pouco que você tem será o suficiente para você viver o extraordinário na sua vida. O que você tem hoje nas suas mãos é o suficiente para você viver o extraordinário, o sobrenatural, a partir do dia 4 de janeiro. Mas, Evelyn, eu só tenho um fone de ouvido. Deus vai fazer com que você viva o extraordinário com esse fone de ouvido. Eu tenho 2 euros. Ele vai fazer você viver extraordinário com esses 2 euros. Ele vai te dar dicas, forma de você multiplicar esses 2 euros. E isso vai crescer, você vai sanar suas dívidas e ainda vai viver com o melhor. O que é isso? Eu estou vivendo com a cultura do reino. A cultura que diz que eu vou ter vida plena e abundante aqui na terra. Mas se eu viver sobre essa cultura. Porque qual que é a cultura? O que eu falei mesmo? É definida pelos ensinamentos de Jesus.
Então, se eu vivo pelos ensinamentos de Jesus, e ele me ensina... Gente, Jesus não criou pão e peixe para multiplicar. Ele falou, o que que tem? Tem pão e peixe. Traz, multiplicou. Não uma, mas 2 vezes. O que que tem? Tem um morto aqui, pronto, ressuscita. Não uma, mas 3 vezes. O que que tem? Leproso, pronto, fica curado. Tem que ter alguma coisa para Jesus trabalhar. O Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo, ela é a palavra. Nós precisamos falar, nós precisamos agir com fé, para que ele venha poder ter material para trabalhar. Quando eu falo, quando eu confio, eu dou material para o Espírito Santo trabalhar. Quantas e quantas vezes, já contei para vocês N testemunhos. Eu estou dentro da sala, falo, só vou sair da minha sala de oração quando o Senhor me responder. E o Espírito Santo fala para mim, você confia em mim? Eu falo, confio. Então sai da sala. Eu saí. É assim que eu saí, chegou a bênção. Isso é ter fé, quando não tinha mais possibilidade de acontecer. É você viver o extraordinário com aquele pouco, com aquela semente, como a pastora Sandra falou aí. O que temos na mão tem que ser semente. Mesmo que fosse pão, na mão do menininho era o pão. Mas naquela hora, aqueles pães e peixes viraram semente. Pensa o quanto que esse menino não levou para casa, porque depois eles ainda levaram lanchinho para casa. Macfish. Macfish, como diz aqui o pastor Nanto. Primeiro Macfish da história, como dizia o pastor Cláudio Duarte. Então, olha só, o que você tem na sua mão, o que Deus te entregou, é para você multiplicar. Deus te deu um livro, multiplique ele em 50. E viva a abundância do Senhor. Deus te deu uma palavra, multiplica ela. Como que eu vou multiplicar a palavra, pastora Evelyn? Falando, pregando, meditando, estudando, conhecendo. Eu conheci um pastor que comentou que uma época eles fizeram uma campanha de 31 dias seguidos pregando sobre João 3,16. E não teve uma palavra repetida. Porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias tem um conhecimento novo. Então vai em cima daquilo, multiplica aquilo. Deus te deu capacidade de ler? Leia, 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 leia e leia. Multiplique o seu conhecimento. Deus te deu a capacidade de cantar? Louve. Aprimore a sua voz para cantar da melhor maneira possível. Sejam bem-vindas as meninas que entraram agora. Use o que Deus entregou para você. Sabe o dom que Ele te deu quando você nasceu? Sabe aquele propósito que já estava escrito lá no Salmo 139, quando você ainda era um embriãozinho? Que você já sabe qual é? Multiplica ele. Viva o extraordinário com ele. Seja intencional. Ontem eu falei, até postei, vocês têm sido intencionais, as suas ações são intencionais. Os exemplos que eu usei ontem foram totalmente intencionais. Eu leio, eu escrevo, eu prego. É o meu propósito. E eu coloquei isso como exemplo de verbo de ação. Não tinha nada a ver com o meu propósito, mas eu intencionalmente falei isso. Olha, meu colar é marrom e laranja. Olha, eu estou toda de marrom e dourado e creme. Por quê? Porque a capa do meu livro é laranja, é amarelo e tem marrom. Os posts é ser intencional em tudo que você for fazer. Eu estou falando, gente, ó, é muito simples. Vocês querem ver uma coisa clara? Quando vocês falam assim, vocês veem alguém com pérolas, automaticamente o pessoal lembra de mim. Lembra de mim? Ah, o Pérolas em Live. Por que Pérolas em Live? Porque pérolas, pessoas que pegaram as suas feridas, transformaram em joias e vêm aqui falar, baseado na palavra, nos ensinar como viver aquilo. Vem perolar nas ideias, vem nos ensinar nas ideias. Multiplique tudo que você tem nas suas mãos para viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Eu só tenho um celular que entra e faz live. Então, abre a sua câmera e faça live. Ah, eu só tenho um caderno e uma caneta. Anote tudo aquilo que Deus está te entregando para você passar. Nem que seja para uma pessoa. Aquela uma pessoa pode multiplicar o que você ensina para ela. Ah, eu só tenho... eu só sei fazer pão. Faça pães e distribua pães. E a farinha nunca vai faltar na sua casa, nem o fermento, nem os ovos. Nunca vai faltar. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Sabe aquela coisinha assim, ai, mas eu tenho essa caneta aqui, ela é de estimação, eu não quero dar ela para ninguém.
Não, querida. A primeira pessoa que você olhou, sentiu, entrega. Porque quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais você passa para o próximo, mais o Senhor tem prazer em te entregar. É assim que funciona a lei do reino. Você planta, colhe. Planta, colhe. Pode não ser da mesma pessoa, mas que vai colher, vai. Agora, como é que você quer colher o extraordinário? Como é que você quer colher o sobrenatural se você não planta o seu extraordinário e o seu sobrenatural? Como é que, a mesma coisa que eu falei, como é que você quer viver no céu se você não vive a cultura do reino nem aqui na terra? Se você não está no lugar de aceitação, como o pastor Nando disse, Jesus vem para buscar os que estão no lugar de aceitação. Não é para procurar, não, gente. Você já tem que estar pronto. Você tem que estar ali, posicionado. E onde é que nós estamos? Gente, fala alguma coisa. Estou achando que vocês não estão entendendo o que está sendo falado. Comenta aí alguma coisa na live. Manda coraçãozinho se vocês entenderam o que está sendo dito aqui. E eu vou esperar. Ok, os coraçõezinhos estão subindo. Escrevam aí se vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui hoje. São assuntos sérios, gente. São chaves sérias. Nós precisamos andar na cultura do reino, se quisermos ir para o reino. Nós precisamos viver no lugar de aceitação, se quiser estar no lugar de aceitação. Olha aí que bênção. A pastora Débora falando que o Senhor trouxe uma pessoa para falar só com ela. Pastor Sinésio, seja bem-vindo. Márcia, Deus abençoe. Nós precisamos estar, então, no lugar de aceitação, no lugar de fé, como Abraão estava, sem fazer sacrifício de tolo, entregar os nossos votos de ação de graça, cumprir os nossos votos, cumprir, viver na cultura do reino, se quisermos viver no reino. Olha isso. Olha aqui o testemunho da pastora Débora. Ela entrou numa live, entrou uma pessoa só para falar com ela. Porque a pessoa ainda falou, olha, nem era para eu estar aqui. Nem era meu horário, mas Deus mandou eu entrar. Só para falar com ela. Deus movimenta. Gente, eu tenho uma frase, que é uma das frases que eu mais amo na minha vida, o tempo todo, Deus é bom. Mas há muito tempo eu escuto e falo essa frase. Se for preciso, Deus para o mundo para te abençoar. Eu escutei essa frase uma vez de um pastor da Igreja Universal na Vila Nova Cachoeirinha. Ele falou, se for preciso Deus parar o mundo para te abençoar, ele para. Se for da vontade dele, ele para. Qual é o versículo, Ana? Passei para nós o versículo que você leu hoje, que está testificando o que nós estamos falando aqui. É isso mesmo, pastora Débora. Não importa se você vai falar para uma pessoa, para 10, 20, 5, 15 mil. O que importa é que você leve e multiplique a palavra que Deus te entregou. Que você fale aquilo que Deus passou para você. Que você faça daquilo que você tem em mãos um extraordinário. Não é querer encher linguiça das pessoas, não. Não é querer engrandecer. Mas a palavra diz dar honra a quem tem honra. Eu tenho visto a pastora Sandra Rodrigues fazer na viração do dia, juntamente com a pastora Marcela, todos os dias, às 18 horas aí do Brasil. E Deus tem feito coisas maravilhosas nesse meio. Eu tenho visto a pastora Débora com mentorias, e eu tenho acompanhado algumas pessoas que são mentoriadas por ela, crescendo exponencialmente, porque estão embasadas na palavra do Senhor. Nem preciso falar da missionária Edinalva, ela esteve aqui semana passada e ela passou para nós como é que é o trabalho lá em Cabo Verde, como tem atingido a comunidade local. Olha só, Deus tem te chamado para levantar nações. Ele chamou Abraão para levantar nação. Ele não te chamou para você levantar só você mesmo. Hoje eu ainda escutei, tem aqueles guerreiros que cuidam do seu campo de lentilha, e você tem que ser levantado para cuidar do seu campo de lentilha. Mas tem aqueles valentes que é para cuidar do seu campo de lentilha, e do campo de lentilha é o Léo, da sua nação. E nós temos feito o quê? Ultimamente, a gente tem mais preocupado em cuidar do nosso próprio campo, só do meu, porque o meu campo precisa ter um carro bonito, reluzente, vermelho, que seja jaguar na porta.
Ou export. Ou, como é que aquela que eu gosto? Outlander. Ou Outlander, tá? Ou o meu campo de lentilha, ele precisa ter uma casa com a chave, né, escritura, com tudo novo, móveis da IKEA, ok? O meu campo de lentilha, eu não estou dizendo que é pecado, não, tem que ter sim. Não é para você ter vida plena e abundante? Tem que ter sim, mas eu não preciso me preocupar só com isso. Eu tenho que me preocupar se no meu campo de lentilha tem isso, e se no campo de lentilha do meu irmão também tem. Porque se não tiver, é uma coisa que eu escutei quando eu cheguei aqui em Portugal. É pecado você não ensinar os outros a enriquecer. Olha que forte isso. É pecado eu não ensinar o próximo a ser próspero. Não só materialmente, próspero espiritualmente. Tudo começa no espiritual. Nós somos seres espirituais. Quando eu sou espiritual, eu entendo que eu não preciso só desses bens materiais. O que eu preciso é da presença. Se eu tenho a presença, eu tenho tudo. A presença traz no momento exato. A presença me entrega aquilo que realmente preciso e não o que eu quero. A presença mostra para mim que os móveis de uma Casa Bahia, uma Marabras ou qualquer outra loja, de uma Paloma Móveis, que são as móveis que a gente tem aqui, móveis 80, que qualquer outro móvel serve bem para mim, mais até do que o móvel da IKEA. A presença. Ela sabe o que eu realmente preciso e não o que eu quero. Ela me dá o que realmente é necessidade. Por quê? Porque eu estou buscando primeiro a presença, buscando primeiro o reino, buscando primeiro viver a cultura do reino. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas, demais, cada Bíblia tem a sua versão, mas o significado é o mesmo. Os demais, o resto, além da presença, vai ser acrescentado. Então, qual que é meu foco? Proteger meu campo de lentilha buscando a presença para dentro dele. Proteger a minha nação, buscando a presença para dentro dela. Quantos de vocês pararam para orar pela sua nação? E eu admito, peço até perdão, Senhor, hoje eu não orei pela minha nação. Eu orei pelo Brasil, orei pelo presidente, porque a Bíblia nos ensina a orar por aqueles que estão acima, as autoridades. Orei pela autoridade constituída, mas eu não orei pela nação onde eu estou plantada, Portugal. Estou em falha. Daqui a pouco eu preciso parar para orar pela minha nação. Porque eu tenho que trabalhar pela nação onde eu estou. Eu tenho que orar e defender este campo de lentilha onde eu estou agora. E qual é o campo de lentilha que você tem defendido? A Ana disse que o versículo que ela leu é fazer o que você pode fazer com excelência. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Eduardo. Sair da zona de conforto, isso mesmo. O que a Ana disse é Provérbios 9, versículo 10, né? Glória a Deus. Então, olha só. O que é que nós temos feito? Que cultura nós temos vivido? A quem nós temos servido? É isso que Deus tem questionado. Galerinha, eu paro por aqui. Amanhã nós vamos continuar e vamos entrar na parte do primeiro ponto, que é pertencimento. Cultura do reino e pertencimento. Vamos estudar, vamos fazer a lição de casa. Amanhã eu chego e já pergunto para vocês o que é pertencimento da cultura do reino. E vocês vão escrever aí para nós nos comentários. Eu vou chamar aleatoriamente alguém que queira participar e falar para nós aquilo que aprendeu, porque o meu intuito aqui é te impulsionar a estudar, a meditar, a conhecer e a viver aquilo que nós temos passado, porque nós queremos sim ir para o céu e eu quero que você esteja comigo. Amém? Pastor Nando vai fazer uma oração. Hoje, às 18 horas, aqui de Portugal, fica disponível o vídeo da nossa live de hoje, tem lá no canal Bênção Fora da Caixinha. Amém? Pastor Nando? Pode orar? Amém. Deus abençoe a todos. Querido Pai, obrigado por essa sexta-feira, por esse dia abençoado na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado por nos colocar nesta posição de aceitação para a Tua volta, Senhor. Obrigado por todos que estão assistindo, que assistirão, e por todos aqueles que nos rodeiam, nossos familiares, amigos, por todos aqueles, Pai, que vão entrar em contato conosco durante esse ano de 2022. Eu te agradeço, Pai, por todas as bênçãos, por todas as coisas que acontecerem hoje e eternamente, enquanto estivermos aqui, Pai. Pai, eu peço também, cuide de cada um, de cada familiar dessas pessoas que assistiram e que vão assistir essa live, Pai.
entre no coração deles, Senhor Deus, e que isso possa atrair cada vez mais a tua presença no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Já meu como é, pastor? Oi? Amém. Pastor não está mandando aí alguma mensagem. Vamos só aguardar para ver. Bênção Fora da Caixinha é o nome do canal no YouTube. É bem eu. Bênção Fora da Caixa. Sem limitações. Amém? Bem-vinda, Érica. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado pelo Senhor. Amanhã estaremos aqui em dose dupla. Pérolas em Live ao meio-dia e Pérolas em Live às 15 horas do Brasil na rádio. Deus abençoe. Fico com Deus. Até amanhã. 6h30 da manhã, não esqueçam. Café Florescer com a pastora Débora Souza. Amanhã, 6h30 da manhã. Café Florescer com a pastora Débora Souza. Temos novidades. Deus tem algo para entregar a vocês.